Nos Estados Unidos, o número de grávidas com o Zika vírus mais que triplicou. O Centro de Controle de Doenças está monitorando 279 mulheres, incluindo as que vivem em territórios americanos, como Porto Rico. O presidente Barack Obama voltou a pressionar o Congresso para aprovar uma verba de quase 2 bilhões de dólares para a prevenção, tratamento e o desenvolvimento de uma vacina. Hoje, a Organização Mundial da Saúde informou que a cepa do vírus presente no Brasil e nas Américas foi pela primeira vez encontrada na África, o que prova a alta capacidade de proliferação do mosquito. A Índia teve a mais alta temperatura da história do país, 51 graus. O recorde foi na cidade de Falod e o governo afirmou que o clima deve permanecer assim nos próximos dias. Pelo menos 150 pessoas morreram na recente onda de calor. No vizinho Paquistão, covas já estão sendo abertas. No último verão, 1.300 pessoas morreram e muitas não chegaram a ser enterradas. Registros do voo da Egyptair apontam que detectores de fumaça do avião foram acionados pouco antes da queda. Hoje foram encontrados os primeiros pedaços do Airbus 320 no mar Mediterrâneo. Na costa egípcia, os vestígios da queda do voo 804. Pertences pessoais, malas, assentos e partes de corpos foram recolhidos. Os novos indícios confirmam a teoria de que a aeronave teria mergulhado no ar antes de cair no Mediterrâneo, com 66 pessoas a bordo. Os destroços foram localizados a 290 quilômetros da cidade de Alexandria. As buscas se concentram no raio de 64 quilômetros a partir do local onde o avião sumiu do radar. O governo egípcio lidera os esforços internacionais para encontrar as caixas pretas, essenciais para esclarecer o que teria provocado a queda do Airbus. Análises dos registros de voo obtidas pela imprensa apontam que fumaça foi detectada na aeronave minutos antes do avião perder contato com a torre de controle, o que poderia sugerir uma explosão. Hoje, 3 especialistas franceses e um técnico da Airbus se juntaram às investigações egípcias. Em Paris, de onde saiu o voo, a promotoria foca os esforços no aeroporto Charles de Gaulle. Segundo este especialista em segurança, se houve falha na França, certamente teve ajuda de pessoas que trabalham no local. Para os familiares das vítimas, ainda faltam muitas respostas. A febre dos vídeos da internet que ensinam a fazer de tudo e como o Brasil se prepara para combater, se for o caso, o terrorismo nos Jogos Olímpicos. Você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? O treinamento que reuniu 26 tropas de elite. Esses homens se preparam para neutralizar a ameaça terrorista durante as Olimpíadas. E aprendem a lidar com situações semelhantes aos atentados de Paris. Um dos objetivos aqui é ver como as tropas do Brasil reagiriam num cenário como esse. O hotel de praia mais luxuoso do mundo. Álvaro Garneiro visita o resort dos milionários. Você vai conhecer uma suíte de 400 metros quadrados com diárias de R$30 mil. Aqui o hóspede só chega assim, ó, de barco. Onde é que fica esse paraíso? Mitos e verdades. Será que o tipo de panela faz diferença na comida? A nossa equipe visita a capital brasileira das panelas de pedra-sabão. Polêmica. As de cobre e alumínio fazem mal à saúde? As irmãs Galvão respondem. Panela velha é que faz comida boa? Interessa se ela é coroa. E o manual do proprietário da era digital. Veja como a internet transformou a forma de resolver problemas do dia a dia. Por mais estranhos que pareçam. Você vai pegar a banana e passar nesses arranhados aqui. Quem são as pessoas que ganham a vida com isso? E um teste nas ruas. Você sabe dobrar um lençol de elástico? Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá!
A prévia da inflação oficial avançou para 0,86% em maio. É a maior para um mês desde 1996. Medicamentos e alimentação pressionaram o aumento. Os remédios foram disparados vilões da alta em maio. Subiram 6,5%. Logo depois veio o grupo alimentação e bebidas, que no conjunto aumentou 1,03%. Dentro do item alimentação, alguns produtos subiram exageradamente. A batata inglesa, por exemplo, ficou quase 30% mais cara. O feijão carioca, mais de 5%. A farinha de mandioca, quase 4,5%. E o leite, 2,82%. Verdura, carne, tudo aumentou. Eu acho que tudo subiu muito. No geral, uma pesquisa revela que 86% das brasileiras sofreram algum tipo de assédio sexual fora de casa. São relatos de invasão de privacidade, xingamentos e cantadas de mau gosto. Se passa mulher atraente, logo vem um marmanjo com uma espichadinha de olho ou uma cantada básica. Seu pai é padeiro? Porque você é um sonho. Acho que a pior é asa de urubu, pena de galinha, se você quer ficar comigo, dá uma risadinha. É um constrangimento que sempre existiu, mas que não aparecia nas estatísticas. Agora, uma pesquisa feita em todo o país comprovou: 86% das mulheres sofrem abuso sexual no trânsito, no trabalho, na rua. As situações mais extremas viram até casos de polícia. Em Minas, um homem foi preso ao filmar as partes íntimas de uma mulher. No Rio de Janeiro e no Distrito Federal, existem vagões só para o sexo feminino no metrô. Em São Paulo, também no metrô, há uma campanha permanente contra o abuso. A pesquisa aponta a região Centro-Oeste como a de maior número de casos. Em seguida, Norte, Nordeste e Sudeste e Sul do país. A mulher, ela não se sente mais inibida, ela não quer se calar, ela quer ocupar um espaço na sociedade e reivindicar os seus direitos. Entre as formas de assédio, o assobio é o mais comum, seguido por olhares, comentários e xingamentos. Com esta jornalista, o abuso foi no elevador. Esse episódio me assustou, fiquei um pouco receosa e nunca tinha pensado sobre o assunto antes. Depois do medo, uma mudança de comportamento. Toda vez que é assediada, Ágata tenta fazer o agressor sentir na pele as consequências do próprio ato. Parei e falei assim, cara, por que você está falando assim comigo? Você tem mãe, você tem namorado, você tem mulher? Porque eu tenho pai, eu tenho namorado. O cara me pediu desculpa e falou, não sabia que isso era ruim para você. Uma menina negra, aluna de uma escola pública, venceu todos os concorrentes e vai representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Neurociências na Dinamarca. Para conseguir participar dessa competição, Lorraine Isidoro teve que fazer uma vaquinha na internet e recebeu ajuda da escola. O ambiente tão comum para Lorraine, o pai dela, vendedor ambulante, frequentou muito pouco. Já com uns 5, 6 anos eu já ajudava meu pai no comércio deles. Lorraine sempre gostou de estudar. Aos 9 anos conseguiu entrar em um dos mais tradicionais e concorridos colégios do Rio, o Pedro II, da Rede Pública Federal. Hoje ela está no último ano do ensino médio. Apaixonada por ciências, impressiona pela determinação. Eu participei de 2 cursos de verão e um curso de inverno. Eu fiquei assim, animada de ver tanta coisa que eu não sabia, que eu podia estudar e aprender mais. As dificuldades motivaram Lorraine a percorrer o caminho até a primeira grande conquista. Ela concorreu com outros 13 jovens brasileiros e vai representar o país na Olimpíada de Neurociências, na Dinamarca, no fim do mês de junho. Garantida a classificação, Lorraine tem agora outro desafio pela frente: conseguir o dinheiro para a viagem. Uma vaquinha na internet tenta arrecadar parte dos recursos. O colégio vai pagar passagem e estadia. Lorraine é negra, Lorraine é mulher, Lorraine é de uma camada social pouco favorecida. E nada disso foi impedimento para que Lorraine obtivesse sucesso. Creio que o ponto de partida para que tudo isso aconteça com mais pessoas é uma boa educação. E aí está o desafio desse país.
Em breve, Lohane vai se juntar aos melhores do mundo, mas antes mesmo da competição já se sente vitoriosa. Se você tem um desejo, tem a vontade de conseguir algo, você tem que correr atrás. Se você tem a determinação, você vai conseguir. No Paraná, um policial civil foi flagrado num momento de fúria. Para entrar no condomínio onde mora, ele ameaça os seguranças com uma granada. Vai até o carro para buscar um fuzil e, em seguida, destrói o vidro da guarita. Segundo o advogado do policial, ele foi impedido de entrar na própria casa. A corregedoria vai investigar a atitude do policial. Por enquanto, ele vai ficar afastado do trabalho. A chuva aumenta sobre o centro-sul do Brasil neste fim de semana. Até segunda-feira pode chover o volume de água esperado para 3 semanas entre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Esses estados que já receberam chuva forte nos últimos dias devem terminar maio com volume de água em torno de 50% acima da média. Pancadas de chuva entre Espírito Santo, Mato Grosso e o litoral do Nordeste. Do Pará ao Amapá pode chover forte. O sábado será de sol entre Minas Gerais, sul do Pará e Rio Grande do Norte. A máxima não passa dos 18 graus em Curitiba. Em Teresina, calor, com 33 graus. Em São Paulo, fim de semana com chuva. A máxima é de 22 no sábado e 23 no domingo. No sul, faz frio, principalmente no domingo, em Canela. Na Serra Gaúcha, amanhã, a mínima é de 10 graus. No litoral do Nordeste, vai dar praia. Em Natal, a máxima é de 30 graus neste sábado. A seguir, a mulher que foi atingida por uma flecha dentro de um ônibus. E também na série especial, um medicamento que mostrou eficácia em cobaias promete caçar o câncer no organismo e eliminá-lo em menos de um mês. Imagine o susto que uma mulher levou quando foi atingida por uma flecha perdida dentro de um ônibus em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Foi nesta avenida movimentada da região metropolitana de Belém que o inesperado aconteceu. Esta senhora estava dentro do ônibus quando foi atingida por uma flecha no braço. Essas imagens foram feitas minutos depois pelos passageiros. Quando eles ouviram os gritos dela, nem imaginavam o que poderia ser. Eu estava atrás dela, aí eu digo, meu Deus, ela levantou, né? Eu digo, calma senhora, aí para o motorista, e o motorista parou. O ônibus passava aqui em frente a este condomínio residencial, só que lá dentro um visitante estava praticando arco e flecha e a pontaria dele foi bem longe. Quando eu olhei, eu de momento não acreditei, né? Mas depois o pessoal começaram, eu digo, meu Deus do céu, é uma flecha. Fiquei assim, muito nervosa, tentei remover a flecha. Mas aí o pessoal disse para mim não remover porque podia causar outros problemas. Quando soube do acidente, o arqueiro foi atrás e socorreu a vítima. Ela foi levada para o hospital, passou por cirurgia simples e depois de 1 hora foi liberada. Segundo este especialista em esportes, a flecha que atingiu a senhora tem cerca de 1,5 metros. Ele alerta que este tipo de atividade deve ser feita em lugares adequados. Está completamente errado, é um ato irresponsável e passível de punição, um absurdo. Um brasileiro e 3 peruanos foram presos em São Paulo. Eles agiam em hotéis, aeroportos e restaurantes. Aqui, enquanto a vítima paga a conta do estacionamento, o criminoso se aproveita para levar a mochila embora. Nesse restaurante, 2 bolsas são roubadas rapidamente. A polícia acredita que o grupo praticava pelo menos 5 furtos por dia. Ainda há pouco nós tivemos um problema técnico e agora vamos ver a reportagem completa sobre a prévia da inflação de maio. Os remédios foram disparados vilões da alta em maio. Subiram 6,5%. Logo depois veio o grupo Alimentação e Bebidas, que no conjunto aumentou 1,03%. Dentro do item alimentação, alguns produtos subiram exageradamente. A batata inglesa, por exemplo, ficou quase 30% mais cara. O feijão carioca, mais de 5%. A farinha de mandioca, quase 4,5%. E o leite, 2,82%. Verdura, carne, tudo aumentou. Eu acho que tudo subiu muito.
No geral, o índice de maio ficou 0,35 ponto percentual acima da taxa de abril. Atingiu 0,86%, a mais alta desde maio de 1996. Entre as capitais, a inflação de Fortaleza foi a mais alta e Brasília teve a mais baixa. Este economista acredita que, apesar da alta de maio no ano, a inflação deve ficar dentro do teto da meta, de 6,5%. Até o final de 2016, eu creio que a inflação tem uma tendência de queda e de aproximação a esse teto. Ao longo da semana, você viu aqui no Jornal da Record tratamentos inovadores no combate ao câncer. E hoje o repórter Luiz Carlos Azenha mostra que, num futuro próximo, técnicas ainda mais promissoras vão ajudar na cura da doença. Aos 70 anos de idade, bem na hora de aproveitar os netinhos, veio a notícia ruim. Um desconforto no ouvido levou ao diagnóstico: câncer na laringe. O cirurgião examinou e falou assim: aí não tem o que fazer, é uma cirurgia. A retirada do tumor não acabou com o drama. A rádio e a quimioterapia poderiam prejudicar as glândulas salivares e as cordas vocais, algo praticamente inaceitável para quem é cantor desde os 9 anos de idade. Para aquecer. Nós ficamos tudo sem ação, não sabia o que fazer. O novo médico propôs algo diferente, uma segunda cirurgia, mas com o uso de um robô. Já tirou um tanto, vai tirar outro tanto, precisa ter uma precisão. Foi o doutor Renan, do Hospital AC Camargo, o responsável pela cirurgia. O doutor Renan estava me explicando que nas cirurgias antigas, sem o robô, por exemplo, para chegar à garganta do paciente, fraturava a mandíbula? Isso. Os tumores de amígdala, por exemplo, antigamente, quando a gente não dispunha do robô, para a gente fazer a cirurgia, a gente precisaria fazer um acesso que a gente chama de labiotomia e mandibulotomia. O que é isso? Você fazer uma incisão no meio do lábio do paciente até o pescoço, fraturar a mandíbula, abrir a mandíbula. Olha só que impressionante. Depois dessa fratura, para você conseguir chegar na amígdala. Uma das vantagens do robô é que as cirurgias acontecem em lugares muito delicados e ele elimina completamente o tremor das mãos do cirurgião. O doutor Renan está removendo o tumor do pescoço de uma paciente de 25 anos de idade. As mãos ficam em controles que parecem com os de um videogame. O médico fica distante da mesa de cirurgia, mas assim enxerga bem melhor o campo operatório, ampliado em 10 vezes. Ao lado da mesa ficam os colegas, monitorando o movimento dos braços do robô. Por enquanto, o Sistema Único de Saúde e os planos privados não pagam pelo uso da máquina. Seu Rui bancou R$7.000 do próprio bolso, mas abreviou o tempo de recuperação e o sofrimento. Você volta para casa assim, com essa cirurgia, aparentemente normal. Para os filhos e a esposa, ter o seu Rui inteiro de volta em casa preservou a tradição da família. Se eu cismar, não adianta o seu buchincho, eu chamo logo o guincho pro seu carro rebocar. A busca por instrumentos que causem menos danos a pacientes que já enfrentam uma doença muito custosa, preservar a qualidade de vida, enquanto aqui nos laboratórios existe uma verdadeira corrida contra o tempo. Veja agora 4 pesquisas e tratamentos que estão alterando a história da luta contra o câncer. No Hospital de Barretos, os cientistas ajudam a desenvolver a biópsia líquida. Através do sangue, se encontrando aquele marcador, nós conseguimos dizer existe algum tumor agudo neste paciente. O que o doutor está dizendo, traduzindo assim no popular, é o seguinte: lá para frente, se a teoria der certo, você vai saber se pode vir a ter um câncer com um exame de sangue, doutor. Exatamente. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Instituto da Criança, Hospital das Clínicas de São Paulo. A doutora Estela está interessada em casos de pacientes que venceram a luta contra o câncer. Estuda os tumores de 20 crianças brasileiras que sobreviveram ao neuroblastoma, um tumor que pode atingir vários órgãos do corpo. A doutora Estela busca alterações genéticas
que poderiam acelerar ou retardar o avanço da doença. Essa é a tendência. Muitas vezes o paciente é submetido a uma grande quantidade de quimioterapias, de tratamentos que são altamente agressivos. E a ideia é você cada vez mais acertar o alvo direto. O objetivo é identificar um gene que pode, em algumas pessoas, desencadear o câncer e simplesmente desligá-lo antes do surgimento da doença. Daqui a algum tempo eu vou ser capaz de apagar o que devia estar, o que não devia estar aceso e de acender o que não devia estar apagado. No Instituto Nacional de Câncer, o combate a alguns casos de melanoma é feito sem cirurgia. Um creme é aplicado sobre a lesão. A luz destrói só as células cancerosas. Paciente que não pode se submeter a anestesia, paciente que tem outras dificuldades que impeçam qualquer procedimento cirúrgico, esse é o tratamento mais indicado. Seu Walter faz, na rede pública, um tratamento que é caro. Ele convive com o câncer de pele há 15 anos. Um tratamento bem mais simples, mais leve. Instituto Butantan, São Paulo. Aqui é a frente de batalha da doutora Ana Marisa. Em alguns meses, devem começar os testes em seres humanos de uma droga contra o câncer que já deu grandes resultados em roedores. A base é uma proteína que foi encontrada na glândula salivar de um carrapato. Ela é capaz de selecionar células tumorais e levar à morte essas células, sem atingir células normais. Os testes em cobaias revelaram resultados impressionantes. No animal que tem tumor, 30 minutos depois da injeção, a gente vê a proteína no tumor. 3 dias depois, a proteína continua no tumor. Estes são registros do experimento. Repare na primeira imagem, o tumor aparece em destaque. Depois do início do tratamento, o câncer simplesmente vai sumindo. 28 dias é remissão. Isso mesmo, câncer curado em menos de um mês. Os testes foram feitos para melanoma, tumores de pâncreas e dos rins. O caminho da cura está aberto. Por isso a mudança de foco nos tratamentos, preservar a qualidade de vida, ganhar tempo até que a ciência produza as armas para eliminar o câncer. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever o conteúdo desta edição, acesse R7 Play. Fique agora com Super Tela e o filme Velozes e Furiosos. Boa noite para você. Boa noite e um ótimo final de semana.